Isso é muito curioso, né, porque o Haddad não quer, mas quando ele é mandado ele faz, né, ele segue o que o Lula mandar. Os comentários vão muito curiosos, são muito curiosos. Aqui, ó, o Gabriel escreve: "Haddad no Senado", tá torcendo para que o Haddad seja candidato ao Senado. Aí tem o Paulo: "Ah, Haddad fez toda a diferença nesse governo". Aí já, tem aqui o Surf escreve: Tachad, porque colocaram esse apelido dele, né? Tachad está abandonando o arcabouço que ele criou. É, e aí tem o Lu que diz: Haddad é ótimo, é um ótimo ministro, mas para chegar a essa conclusão precisa pelo menos entender um pouquinho de economia. Vamos lá, Josias. Haddad saindo do governo Lula. Ele vai melhor fora ou dentro do governo? Você acha que não vai realmente fazer nenhuma diferença? Mas e politicamente, qual é o peso de Haddad? O Fernando Haddad, Fabiola, hoje é o principal ministro do governo Lula. É o principal ministro. E ele tem associado à sua imagem uma série de elementos positivos. O que há de negativo em relação a ele são as preocupações de especialistas do mercado quanto a saúde a saúde fiscal, a dificuldade que o Tesouro terá no próximo governo. Isso tudo não inquieta muito o eleitorado. O eleitorado quer saber do benefício mais direto. E, nesse sentido, o Haddad está associado à reforma do imposto de renda, com essa redução, essa isenção para quem ganha, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, e sempre se poderá vender a tese, porque é real, de que graças ao Haddad, a fórmula que ele encontrou, que a equipe dele botou de pé, o governo tirou de quem ganha mais, quem ganha acima de 50 mil por mês, mais de 600 mil reais por ano, tirou desses que ganham mais para isentar quem ganha menos. Né? A situação é praticamente de pleno emprego, a despeito do desaquecimento da economia. Né? E, embora hoje, graças aos juros lunares, a economia esteja decrescendo, também o Haddad tem a seu favor o fato de que, durante todo o período do governo Lula, houve crescimento econômico, michuruca, não michuruca, mas não houve estagnação, não houve. Houve ali um crescimento consistente. Então, ele tem elementos que o colocam do lado positivo, como um ativo do Lula. E, embora diga que não vai ser candidato, muito difícil, Fabiola, ele sustentar essa posição se o Lula pedir que ele seja. Né? E hoje há um fato consumado: o Lula está muito atrasado em relação à montagem dos seus palanques em dois dos principais, aliás, em três dos principais, os maiores colégios eleitorais, que são estratégicos, e nenhum candidato pode chegar a uma campanha sem se estruturar nesses lugares. O primeiro é São Paulo. Não há candidato a governador, não sabe quem vai ser candidato a senador. O outro é Minas Gerais. Ele estava apostando no Rodrigo Pacheco, que deu para trás, queria ser ministro do Supremo. No Rio de Janeiro, que é o outro colégio eleitoral importantíssimo, o Lula estava se entendendo ali com o prefeito do Rio, o Eduardo Paes, mas também não há muita segurança de que vai adiante esse acerto. Né? E em São Paulo, muito difícil, se o Lula chegar para o Haddad e falar: olha, eu preciso que você seja candidato em São Paulo, é muito difícil ele recusar esse pedido. Né? A charanga do PT já está soprando aí os clarins da candidatura do Fernando Haddad a governador de São Paulo. Na hipótese de ele se lançar como governador, ele complica muito a equação do Tarcísio de Freitas. Já comentávamos isso aqui. O Tarcísio hoje ele está com uma candidatura à reeleição em São Paulo muito bem posta, bem colocado nas pesquisas, e se ele sai de São Paulo para se aventurar nacionalmente, ele pode facilitar a vida de uma eventual candidatura do Haddad em São Paulo e pode não obter a presidência. Então, ele ficaria sem São Paulo e sem o Palácio dos Bandeirantes, sem o Palácio do Planalto. Então, é um personagem, Fabiola, que se constituiu uma espécie de coringa. Ele pode coordenar a campanha, mas dificilmente rejeitará um pedido do Lula se o Lula pedir para ele ser candidato a governador. E há também a hipótese de senador, mas acho que governador seria
aquilo que interessaria mais ao Lula, né? Então é um personagem que acho que faz mais sentido para o Lula fora do governo a essa altura do que dentro, Fabiola, além do fato de que ele vai deixar lá o seu segundo, né, o Dario Duriga, que não fará nada que ele não faria. No interlocutores dele, diz ele não quer ser candidato ao governo de São Paulo nem, mas talvez seja amarrado, como se diz, né? Eu não vou nem amarrado, ele vai amarrado. Ele vai ter que ir amarrado, não vai ter jeito. Bom, falando sobre eleições 2026, tem aí uma questão relacionada a Sérgio Moro, né? A gente está nesse momento de negociações e tudo mais. Sérgio Moro esteve até recentemente aqui no nosso All News e falou sobre isso também. Ele, que é do União Brasil, está enfrentando aí uma dificuldade no partido. Uma dificuldade no partido para se candidatar a governador do Paraná. O diretório do PP no Paraná rejeitou a candidatura do Moro. Rejeitou. O partido que vai formar uma federação com a União Brasil decidiu por unanimidade que não vai homologar a candidatura dele ao governo do estado. Já o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, saiu em defesa do senador. Na semana passada, Moro falou aqui no All News a respeito disso. Ele falou que ele estava confiante na época. Na verdade, E essas discussões entre União e PP são naturais, assim, dentro do processo político. Eu tenho certeza que essas questões vão ser devidamente equacionadas e o União Brasil, inclusive, emitiu nota, né, diante da resistência do PP local, destacando que garante, né, com o diálogo, evidentemente, que vai ser feito, mas garante a minha candidatura para o próximo ano. Então, a gente está bastante tranquilo em relação a essa situação. É claro que, vamos dizer assim, a política é uma coisa muito móvel, não é? Mas eu creio que essas resistências do PP não se justificam, não tem nenhuma razão real de existirem e que nós vamos conseguir vencer essas resistências, principalmente porque nós temos o apoio claro do União Brasil e da sua presidência. Vai conseguir, Sakamoto? Olha, o ponto é o seguinte, né? O PP já negou. Você tem o Ricardo Barros lá, que é muito forte no Paraná. A União Brasil, o Rueda, disse que apoiaria o Moro. A reportagem do UOL deixou claro que os parlamentares, né, do Estado estão falando, olha, não é bem assim, tem muita resistência, ele não é um nome que é presente, ou seja, ele não faz aquele trabalho de base aqui no Estado. Então, tem gente que aposta, inclusive, que Moro saia do União Brasil e vá para o Novo, para o Partido Novo, para tentar se candidatar por lá ou por um outro partido. Ele, naquela entrevista que ele deu, vocês viram agora um excerto da entrevista que ele nos deu aqui no All News, né? E ele falou, não, vamos resolver, vamos passar por cima disso. Só que é o seguinte, eu tenho uma avaliação que eu acredito que o período em que Moro ficou como juiz federal, atuou na Lava Jato, a Lava Jato não atingiu só o PT, a Lava Jato deixou muitas cicatrizes na classe política, né? Então, talvez ele esteja ainda e agora sofrendo dessas cicatrizes. O Moro, quando saiu, o então juiz Sérgio Moro, saiu da 13ª Vara Federal de Curitiba, assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro, saiu brigado com o governo Jair Bolsonaro, o bolsonarismo brigou com ele durante um bom tempo, ele foi para a iniciativa privada, voltou, saiu para senador. E aí, nesse processo da eleição de 2022, voltou, fez as pazes com Bolsonaro e aí foi vice, inclusive, auxiliando o ex-presidente nos debates na TV, né? Então, você tem muita cicatriz, muitas feridas deixadas no meio e você tem a própria política paranaense, Fabiola, que, na verdade, ao que tudo indica, não está encaixando. Só que tem sempre outros partidos que podem receber o ex-ministro e senador Sérgio Moro.